O Sermão do Monte, embora seja algo que no seu tempo presente tenha sido expresso para toda a multidão que estava com Jesus, nós já verificamos que o Sermão do Monte é algo específico para os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. O discipulado de Cristo passa também pela compreensão da lei de Deus. O que eu quero dizer é que se nós entendemos ser discípulos de Jesus Cristo, ou se queremos ser discípulos de Jesus Cristo, em seu discipulado, ele nos ensina que precisamos compreender o que é a lei de Deus. Por isso, eu convido que vocês abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Leremos do versículo 17 até o versículo 20. Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Depois que desconsiderar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vamos orar? Senhor, diante de Ti nos colocamos certos da nossa insignificância e incapacidade, Senhor, de compreender aquilo que o Senhor requer de nós. Mas da mesma forma confiamos no Teu Santo Espírito, que nos conduz a compreender aquilo que o Senhor revela a nós. Pedimos que assim seja nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse texto que nós lemos agora, de Mateus 5, dos versículos 17 a 20, eles são uma progressão do discipulado de Jesus no Sermão do Monte. Vimos em sermões anteriores que Jesus já apresentou o caráter do discípulo. Jesus também nos ensinou a respeito da capacidade dada aos seus discípulos. E agora então, Jesus irá fazer uma introdução para aquilo que deve reger a vida do discípulo. Nos próximos sermões nós veremos de forma prática a estrutura disso. Jesus aplicando na lei aquilo que deveria reger a vida dos seus discípulos, como compreender a lei. Jesus irá dizer, você diz não mate, mas se eu digo se você xingar ou pensar mal de outra pessoa, você já está matando. Tudo que virá a seguir a partir deste texto está contido nos ensinamentos de Jesus Cristo a respeito da lei do Senhor. E vejam, eu já disse isso em sermões anteriores. Jesus aqui não está dando possibilidades aos seus discípulos. Jesus não está dizendo, olha, eu acho melhor que vocês busquem isso. Não, o que Jesus está nos ensinando é, isso deve estar presente na vida dos meus discípulos. Jesus nos ensina que aos seus discípulos não é só dada a capacidade de obedecer à lei, mas de tomar para si a lei e fazer da lei do Senhor aquilo que rege a sua vida. Vejam, não é só a capacidade de obedecer, mas é em trazer para a vida cotidiana a vida como fonte para as nossas decisões, percepções a respeito deste mundo. Muitos seguiram Jesus nesse tempo achando que Jesus iria instaurar uma nova ordem no judaísmo, que Jesus viria para transformar a legislação e trazer o povo de novo à liberdade do Império Romano. Mas o ensino de Jesus demonstra que não é essa a sua missão.
Jesus não veio para mudar a ordem que Deus já havia estabelecido, mas para cumpri-la. E o nosso primeiro ponto dessa noite é isso, que a lei do Senhor deve ser cumprida porque ela revela o seu caráter e vontade. Vejam, a lei do Senhor deve ser cumprida porque a lei do Senhor é a expressão de quem Deus é e daquilo que Deus deseja. Neste período em que Jesus vivia, o povo de Israel, como representante do povo de Deus, estava constituído sobre 3 alicerces no que se diz respeito à lei do Senhor. A lei moral, constituída principalmente pelos 10 mandamentos e outros grandes princípios eternos que o Senhor havia transmitido ao seu povo. Havia a lei civil que regia a legislação do que deveria ser feito, como seria punido, ou como deveria seguir o processo legal em relação à sua lei. E havia a lei cerimonial, que eram os ritos instituídos pelo Senhor para adoração no templo ou em outros lugares. Mas vejam que embora esta lei tenha sido dada ao povo de Israel como representante do povo de Deus na terra, ela também servia para aqueles que não eram o povo de Deus, de forma a distinguir quem era parte do povo de Deus. Por diversas vezes o Senhor diz que o povo de Israel deveria viver de determinada forma para que todos conhecessem que Deus era o único Deus, que não havia outro Deus senão o Deus daquele povo. Quando Jesus se refere a essa lei neste contexto, ele inclui todos esses aspectos, porque esses aspectos estavam intrínsecos. A revelação de Deus de quem ele era e da sua vontade ao seu povo. Pois todos esses aspectos apresentavam o caráter de quem Deus é. Este é o motivo pelo qual Jesus não faz distinção, por exemplo, entre lei e os profetas. Vejam quando ele diz: eu não vim para revogar a lei ou os profetas. Jesus nos ensina que os profetas usados por Deus da mesma forma aplicavam a lei do Senhor, apresentando ao povo quanto o povo estava se distanciando dessa lei e quais eram as consequências quando o povo de Deus se distanciasse dela. Não podemos perder de vista essa realidade. Quando olhamos para o termo lei do Senhor, ou quando olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinando a respeito da lei de Deus, nós não podemos perder o aspecto de que a lei do Senhor é a forma pela qual ele se revela a nós. Conhecemos a Deus e conhecemos a vontade de Deus por meio da sua lei. Por meio da forma com que ele expressa aquilo que é aceitável ou não diante dele. Estamos falando da única fonte, a única fonte pela qual Deus se faz conhecido. A única fonte por qual podemos conhecer aquilo que Deus quer. E da mesma forma, a única fonte pela qual podemos ter comunhão com Deus, pois Deus não tem comunhão com aqueles que não obedecem à sua lei. Eu espero que você esteja entendendo como Jesus Cristo está aprofundando o significado de lei ao ensinar os seus discípulos a respeito disso. Muitas vezes temos na lei do Senhor simplesmente um conjunto de regras, pode, não pode. E o que Jesus está dizendo é, primeira coisa, compreenda que lei do Senhor é a forma com que conhecemos o nosso Deus, a forma como ele se revela. E para isso, então, nós precisamos compreender um pouco mais o que significa Jesus dizer que cumpriu esta lei. Afinal de contas, o que significa quando Jesus diz, eu não vim revogar, ou seja, eu não vim mudar a lei? Porque ela é a revelação de Deus aos homens, eu vim para cumprir essa lei. O primeiro ponto, quando Jesus diz que cumpre a lei, ele nos ensina que ele também está sob a lei.
por debaixo da lei, no sentido de estar sujeito a esta lei. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, afirma: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nós temos uma mente muito limitada quando nós adentramos a esfera de compreender toda a abrangência da encarnação de Jesus Cristo. Por diversas vezes, aspectos cruciais da nossa fé se perdem quando não nos atentamos para o real significado ou os desdobramentos que tais aspectos deveriam ter em nossa vida. O que vem à sua mente quando o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus, nascido sob a lei? Embora eternamente superior à lei, por ser o próprio Filho de Deus, Jesus veio e nasceu sujeito à lei, como alguém entregue à obrigação de cumpri-la. Vejam, eu creio que em nenhuma outra oportunidade, em toda a revelação de Deus a nós, Deus mostrou de forma evidente o caráter absoluto e inviolável e santo da sua lei, porquanto submeteu o seu Filho a ela. Eu acho que em nenhum outro ponto temos tão clara a verdade de que a lei do Senhor, inviolável, absoluta e santa, do que no acontecimento de que o nosso Senhor submeteu o seu Filho a ela. O Filho de Deus veio ao mundo e se submeteu à lei moral, civil e cerimonial. No ministério de Jesus podemos ver, por diversas vezes Jesus cumpriu os ritos, foi apresentado no templo, foi circuncidado, pagou os devidos tributos, cumpriu plenamente em todos os aspectos para demonstrar a absoluta, inviolável e santa lei do Senhor aos homens. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo, em João, capítulo 6, versículo 38, diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus não somente cumpriu a lei de Deus em todos os detalhes e aspectos, mas também ensinou outros homens a fazer isso, explicando, confirmando, apresentando o quão boa era a lei do seu Pai e demonstrando a absoluta necessidade de obediência a ela. Jesus Cristo torna-se a plenitude da revelação de Deus. Você já deve ter ouvido essa expressão, a plenitude. Cristo é a plenitude da revelação de Deus porque Ele cumpre cabalmente toda a lei, nos ensinando o quão boa é a lei do Senhor, nos ensinando que a lei do Senhor é o meio pelo qual conhecemos. Quem conhece o Pai conhece a mim. Quem me ama é aquele que ouve os meus mandamentos e os obedece. Senhor, a minha vontade é que estes que me deste estejam comigo para que conheçam a Ti. Não há outra forma, senão por meio da lei do Senhor. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que cumprir a lei de Deus é a forma com que expressamos conhecer quem Deus é e manifestar o desejo de fazermos a sua vontade. Jesus nos ensina que ao obedecer à lei de Deus, estamos expressando conhecer quem realmente Deus é e manifestando o desejo de fazer a sua vontade. Eu espero que neste ponto você já tenha percebido que a lei do Senhor
é algo um pouco mais além do que um conjunto de regras. É algo um pouco mais do que um peso, um fardo a se carregar. A revelação de Deus aos homens. A revelação plena de Deus por meio de Cristo Jesus. Mas há um segundo ensinamento quando Jesus Cristo diz que cumpriu a lei de Deus. Se o primeiro é que ele expressa a revelação de Deus, que a lei é expressa como revelação de Deus, e Jesus Cristo cumpre para demonstrar isso, a segunda é que Jesus é o próprio cumprimento da lei. Jesus é o próprio cumprimento da lei quando ele mesmo diz que ele cumpriu toda a lei, não somente no sentido de fazer a vontade de Deus em todos os aspectos, mas em receber toda a justiça da lei de Deus. O Senhor Jesus Cristo, em sua oração, em João capítulo 17, nos lembra a respeito disso quando diz: eu te glorifiquei na terra, orando ao Pai. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste a fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste no mundo. Jesus Cristo então declara ser a plena manifestação da lei. Eram teus e tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Jesus não cumpriu plenamente a lei simplesmente por um ato ritualístico. Mas Jesus foi o agente responsável para que todos aqueles que nele creem recebessem os efeitos do cumprimento da lei. Você e eu não conseguimos e não conseguiríamos cumprir todos os aspectos da lei para a nossa salvação. Mas quando o nosso Jesus Cristo diz que não veio para revogar a lei, mas para cumprir, ele está dizendo: eu cumprirei a lei para que vocês recebam os frutos, os benefícios disso. Em sua carta aos Coríntios, Paulo compreende esta realidade, inspirado pelo Santo Espírito, quando diz que todas as promessas de Deus têm em Jesus Cristo o sim. Por isso também, por meio dele, se diz amém, para a glória de Deus, por meio de nós. Em Cristo, recebemos o poder de cumprirmos a vontade de Deus. Em Cristo, ou na cruz de Cristo, assim a lei é cumprida. Você já relacionou a lei de Deus com a cruz de Cristo alguma vez? Quando você ouve falar sobre a lei de Deus, isso te remete à cruz por algum motivo? A essência do Evangelho não consiste meramente em falarmos da cruz, mas em proclamarmos aquilo que a cruz ensina a respeito da lei. Existem pessoas que falam muito sobre a cruz, mas fazem isso de uma maneira puramente sentimental, contentando-se em ser apenas gentilmente atraídas pela cruz, aproximando-se dela, apenas conduzidas por um senso de compaixão. Sim, a cruz muitas vezes tem este efeito na vida de muitos. Despertar um senso de compaixão por aquilo que Jesus fez. Mas a verdade sobre a cruz é que ela foi o pleno cumprimento da lei em nossas vidas. Falar de cruz e não compreender o que ela nos ensina a respeito da lei é não compreender o que a cruz significa.
A cruz nos ensina que o Filho de Deus recebeu em seu próprio corpo a pena de quem não cumpre a lei. A morte de Cristo na cruz nos ensina que quando fomos perdoados, Deus simplesmente não disse, não, hoje não irei aplicar a minha justiça. A cruz de Cristo nos ensina que a justiça absoluta, santa e inviolável de Deus foi feita por meio daquele que não tinha pecado, por meio daquele que não conhecia a corrupção, mas recebeu sobre si todo o peso da lei que seria dado a mim e a você. Quando pensamos na lei de Deus, é muito mais do que um conjunto de regras. A lei do Senhor nos mostra a obra de Cristo na cruz em nossa vida, tomando sobre si todo o peso dela. Cristo cumpriu a lei de Deus na cruz. Veja, a menos que interpretemos a cruz de Cristo em termos estritos à lei, a menos que você olhe para a cruz e considere a cruz estritamente ligada à lei de Deus, você não alcançará o conhecimento bíblico do que Deus diz a respeito da cruz. Eu espero que a partir de hoje você olhe para a cruz com uma profundidade um pouco maior, considerando a lei de Deus. Ou ao contrário, de que quando você considerar a lei de Deus, as ordenanças de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus diz a respeito da sua vida, você lembre que isso aponta para a obra de Cristo na cruz. Pois não podíamos cumprir, e Deus cumpriu. Este é o verdadeiro poder da cruz. Vai muito além de ordenanças. Por isso o Senhor Jesus Cristo, de forma lógica, agora nós podemos compreender, diz que a lei do Senhor não passará. Versículo 18, porque em verdade lhes digo, Jesus aqui está declarando, essa é uma construção de declaração, porque em verdade lhes digo, que até o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Se eu compreendo que a lei de Deus é a forma com que ele se revela, ou a forma com que ele revela o seu caráter e a sua vontade, se eu compreendo que em Cristo Jesus a plenitude da revelação de Deus nos é dada por sua lei, se eu compreendo que a cruz de Cristo é o meio pelo qual a justiça da lei de Deus foi retirada de nós, como pensar que isso pode passar? Como pensar que isso precisa ser alterado, modificado, adaptado aos nossos dias? O Senhor Jesus Cristo nos ensina, não passará, não pode ser revogado. A verdade de que a lei de Deus conhecida no Antigo Testamento, os profetas apontavam para Cristo, para a cruz de Cristo. Devemos lembrar que aqui a Bíblia deste tempo era o Antigo Testamento. Jesus está ensinando baseado no Antigo Testamento. Os seus discípulos estão sendo ensinados sobre a lei de Moisés, sobre as palavras dos profetas. E o Senhor Jesus Cristo diz, olha, nada disso passará. Eu não vim trazer uma nova perspectiva a respeito da lei de Deus. Eu não vim mudar conforme o contexto em que nós estamos vivendo. Eu vim para cumprir. Para mostrar o quão boa ela é e para tirar o peso dela de cima de vocês, meus discípulos. Lembre-se, Jesus está falando com seus discípulos. Compreender como Cristo cumpre a lei nos ajuda a rechaçar ideias como aqueles que dizem que o Antigo Testamento era uma coisa, agora em Jesus Cristo novas coisas foram feitas. O Antigo Testamento não pode ser mais utilizado, não deve ser considerado. Agora não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Muitos afirmam crer em Jesus, mas ao mesmo tempo, para efeitos práticos,
rejeitam todas as ordenanças, os ensinos que Deus revelou no Antigo Testamento. Afirmam que Cristo aboliu completamente a lei, substituindo pela graça. Como compreender que nem um tio, nem um i ou nem uma vírgula passará? Nos dá base para dizer isso, que agora Cristo aboliu a lei e estamos debaixo da graça. Alguns citam, por exemplo, João 1, versículo 17, quando diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Completamente fora de contexto, essa opinião dos chamados antinomianismos, ou seja, eu rejeito qualquer expressão ou qualquer fonte de lei, de regra, de ordem, e me apego à graça, na qual eu tenho um salvo-conduto para viver da forma com que eu quero, porque agora é o tempo da graça. Tais pessoas dizem: não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas os discípulos de Jesus Cristo compreendem o peso ou a importância da graça atrelada à lei. E este é o terceiro ponto que eu gostaria que nós refletíssemos. A lei do Senhor é graça concedida para a santificação. A lei, os mandamentos, as ordenanças, a vontade de Deus é um meio de graça. A palavra de Deus revelada é um meio de graça pelo qual nós conquistamos ou progredimos em santidade de vida. O propósito da graça em nossa vida é nos capacitar a obedecer à lei. A graça que nos foi dada em Cristo Jesus é aquilo que nos capacita, ou tem por finalidade, fazermos as boas obras que de antemão estávamos destinados a fazer. Vejam que a graça, assim como a cruz, não pode ser separada da lei. Pelo contrário, uma conduz a outra, uma apresenta a outra, uma requer a outra. Com relação à nossa salvação, certamente a lei nós não estamos debaixo da lei. Com relação à nossa salvação, não há nada que possamos fazer para alcançá-la, porque não conseguiríamos, mas Cristo cumpriu esta parte. Não estamos mais debaixo da lei para a nossa salvação, mas agora a lei está dentro de nós para a nossa santificação. A lei que habita em cada um de nós, um coração de pedra que foi removido e no qual Deus escreveu a sua lei. Em Cristo Jesus não estamos mais debaixo da lei para alcançarmos acesso ao Pai, mas em Cristo Jesus a lei agora brota em nós como frutos de santificação, de vida de santidade. Esta lei que está dentro de nós nos permite proclamar a mesma coisa que os antigos irmãos do Antigo Testamento fizeram a respeito da lei. Guardo a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Salmo 119. Como amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Versículo 97 do mesmo salmo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Mandamentos, palavra, ordenança, lei, deixam de ter uma conotação de simplesmente um conjunto de regras em nossa vida e passam a ganhar esta compreensão do meio pelo qual Deus nos faz cada vez mais santos, cumprindo alegremente a lei do Senhor, a sua vontade. Pois é na lei de Deus que eu conheço o meu Deus, o meu Redentor, é na lei de Deus que eu sei como Ele quer que eu viva, por meio da lei de Deus que eu cada vez mais me aproximo do Senhor.
Eu creio que a dificuldade que nos cerca é quando temos a perspectiva de que a nossa santificação, uma vida de santidade, está atrelada à experiência. Vida de santidade atrelada à experiência significa que você espera receber algo para se tornar santo. Você espera ter uma experiência para que você possa se santificar. E não existe nada mais perigoso do que alguém entender que o processo de santificação seja por meio de experiência. Santificação nada mais significa do que andar em conformidade com a lei. Em outras palavras, ou a graça que você recebeu te conduz a obedecer a Deus, ou eu quero lhe dizer que você não recebeu a graça concedida em Cristo Jesus. Santidade não é algo passivo. Santidade, vida de santificação, não é movida por experiência, mas é movida por ação, por escolhas, por uma mentalidade, disposição que nos leve a amar a lei e desejar segui-la. Jesus cumpriu a lei e recebeu o peso da lei para que nós pudéssemos cumpri-la, para que pudéssemos desfrutar. Lembre que no começo deste sermão eu disse que o ensino aos discípulos, essa era uma introdução para o que viria, para que eles compreendessem que não era simplesmente obedecer, mas tomar a lei para si, colocar dentro do seu coração e fazer com que a lei do Senhor conduzisse pensamento, palavras, ações, no dia a dia, no cotidiano. Jesus também nos ensina sobre o perigo de não compreendermos a lei sob essa profundidade e a limitarmos simplesmente a um conjunto de regras, o que nos leva a uma libertinagem, ou seja, posso viver da forma com que eu quiser, porque a graça vai superabundar, mas também por conta de um legalismo. Os versículos a seguir, Jesus irá dizer: aqueles que não fizerem ou não cumprirem, versículo 19, aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Vejam, aqui Jesus Cristo está falando, e eu creio, na realidade da recompensa, de uma recompensa que afirma como devemos aplicar a lei do Senhor em nossa vida, uma recompensa como motivação, o galardão, como ouvimos. Vejam que o Jesus está dizendo aqui, dessa pessoa que desrespeitou ou ensinou, que ele será chamado mínimo no reino dos céus. Eu creio que Jesus estava aqui preparando o que ele iria dizer sobre os fariseus e escribas. Muitas vezes colocamos a lei de Deus num lugar onde ela não deveria estar, de impor determinadas coisas a qual ela não está tratando a outros, de usar a lei de Deus de forma equivocada para distorcer aquilo que Deus quer na realidade, de utilizar a posição que podemos ter, ou de ter um conhecimento bíblico, no que eu quero dizer, de textos bíblicos mais do que a outra pessoa, citar um texto aqui, um texto acolá, e de certa forma fazer isso simplesmente para validar a nossa compreensão a respeito da lei. O Senhor Jesus Cristo diz que a estes que pegam a lei e querem fazer da lei o seu instrumento para impor determinadas coisas a outros, podem ser considerados grandes neste reino, mas serão considerados mínimos no reino de Deus. O mínimo, provavelmente alguém que foi fiel à lei, embora não tenha alcançado todos os desdobramentos que ela traz em nossa vida. Mas Jesus diz que aquele que obedece, aquele que compreende a lei, aquele que se aprofunda na experiência de obedecer à lei, não na experiência
simplesmente de fazer o que quer, esse será considerado grande no reino de Deus. E aqui Deus não está falando de títulos, de cargos, de idade. Eu vejo muitos jovens aqui presentes. Jesus Cristo está nos ensinando que a lei do Senhor é boa, perfeita, imutável. Que Jesus Cristo morreu na cruz para que nós pudéssemos obedecer a sua lei. Que isso deve brotar em nós, em nosso coração, uma alegria tremenda, ao ponto de não querermos nos distanciar da lei do Senhor para todos os âmbitos da nossa vida. Você já parou para pensar na lei do Senhor dessa forma? Quando a palavra de Deus lhe mostra que você está fazendo algo errado, quando algum irmão mais sábio te aconselha, te exorta, biblicamente, quando o seu pastor chega para você e biblicamente mostra que você está andando por caminhos distantes do Senhor, você compreende a lei de Deus desta forma? Ou rechaça? Não, não é para mim, ou não é bem assim. Não importa a idade que você tenha, não importa o quanto tempo de igreja, ou quanto tempo você já caminha com Cristo. Esta é a realidade. A lei do Senhor nos foi dada para caminharmos com ela, sermos santificados por ela. E aqui muito é dado, muito será cobrado. Vejam que o Senhor termina o seu ensino aos seus discípulos, comparando àqueles que deveriam, de alguma forma, ser exemplos da compreensão do que é a lei de Deus. Porque eu afirmo, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino de Deus. Aqui sim Jesus está fazendo uma distinção de quem entrará ou não entrará no reino dos céus. Os escribas, os fariseus, aqueles que tinham o conhecimento, mas de nada valia. Escribas e fariseus tomaram a lei, mas não foram tomados pela lei. Absorveram a lei, mas não foram absorvidos para dentro da lei. Esta é a realidade dos ensinamentos ou do ensino que Jesus dá a respeito da lei. É algo intrinsecamente ligado a ser discípulo de Jesus. Compreender a lei como a revelação de Deus, a revelação do seu caráter, da sua vontade. Compreender que em Cristo toda a lei foi cumprida. Que em Cristo recebemos a condição de não mais sermos punidos por não cumprirmos a lei do Senhor, mas agora de obedecê-la como um processo de santidade em nossa vida. Portanto, eu gostaria de fazer algumas aplicações a respeito disso. A primeira é que você precisa repensar a sua compreensão a respeito da lei de Deus. Você precisa dar uma resposta. O que é a lei de Deus para você? O que são os mandamentos? Qual o peso a vontade de Deus tem em sua vida cotidiana? Qual o peso a palavra de Deus tem para as suas decisões? Qual o peso a palavra de Deus tem quando ela aponta que você está tomando a decisão errada? O segundo, o quanto você ama essa lei, o quanto você deseja estar debaixo dessa lei, não mais como aquilo que lhe dá a salvação, mas como aquilo que lhe proporciona uma vida de santidade. O quanto você ama a lei ao ponto de buscar estudá-la. O quanto você ama a lei do Senhor, compreendendo todos esses aspectos, ao ponto de querer cada vez mais conhecer o que Deus revela a respeito de si, a respeito de você e a relação que há nisso. Isso dirá muito a respeito da sua condição como discípulo de Jesus. E por último, a lei do Senhor
é aquela que revigora a nossa alma e por meio dela, somos capacitados a viver cada dia mais como discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe a amar a lei. Que o Espírito Santo abra as nossas mentes e o nosso coração para o que a lei tem a nos ensinar. E que, confiantes em Cristo Jesus, a lei do Senhor seja aquilo que nos traga esperança, força para continuarmos vivendo hoje como discípulos de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado a Deus porque o Senhor nos amou de uma forma tremenda, ó Deus. O Senhor se revelou a nós de uma forma que pudéssemos compreendê-lo. O Senhor é muito mais, ó Pai, daquilo que o Senhor revelou a nós, estamos certos disso, mas tudo que é preciso, necessário, suficiente para nos trazer para junto de Ti, o Senhor nos ensinou. E em Cristo Jesus temos a plenitude de tudo isso. Tanto cumprindo a lei, como tomando sobre si o peso da justiça que deveria estar em nós. Senhor, queremos ser discípulos, mas queremos ser discípulos segundo aquilo que o Senhor concede aos seus discípulos. Que a Tua lei, Senhor, seja aquilo que conduz a nossa vida. Que a Tua lei seja aquilo que esteja em nossos lábios para exortarmos uns aos outros. Que a Tua lei, Senhor, seja aquilo que proclamemos a este mundo. Obrigado, Senhor, por nos dar a Tua lei. Obrigado por nos dar Cristo como aquele que cumpriu a lei e que capacita-nos a vivermos na Tua lei. Oramos no nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo e Mestre. Amém.